O que é suficiente? Diante do trono dos reis, Nazarick. Scana ajoelhou-se diante do Deus de seu mundo, o Rei dos Reis, Deus dos deuses, Imperador dos imperadores. Ela usava um vestido preto e branco brilhante que cruzava sobre seus seios e deixava seus braços nus, com fenda na coxa permitindo total liberdade de movimento, como traje formal. Era o oposto dos babados de damas nobres que se sentavam na sala de estar e não faziam nada além de arrastar um mar de tecido de um lugar para outro para se sentarem. Era o traje formal de uma mulher guerreira. Com a cabeça abaixada diante do trono dos reis, ela estendeu as mãos para seu mestre, grata pelo menos, por ele vê-la sozinha para que nenhum outro a visse dessa forma. Ela implorou com uma voz desesperada: Meu senhor, por favor, veja-a libertada. Veja minha Neia, sua Neia, trazida para casa. Ela não sofreu o suficiente. Eu não sofri o suficiente. Eu imploro, em nome da lealdade, em nome do amor, no nome que ainda tenho que escolher para a criança que agora carrego, por favor, pare com isso. Ela conseguiu falar completamente antes de cair em lágrimas, enquanto em seu trono, ainda estava sentado imóvel como o trono abaixo dele. Ele a deixou chorar até que o lamento alto de uma tempestade se tornou uma chuva gentil e urgente. Scana, você sabe que eu não posso fazer isso. Há algumas coisas que até mesmo um rei, o Rei dos Reis, não deve fazer, mesmo quando pode. Não posso poupar minha filha dessa provação. Mesmo se eu pudesse poupá-la, a machucaria mais do que qualquer outra coisa. Você conhece seu coração, sua natureza, sua força de vontade, melhor do que qualquer pessoa viva. Ele respondeu, estendendo uma mão como se fosse pegar a dela em seus dedos esqueléticos. Meu senhor, meu sogro, eu sei o amor que você tem por ela como sua serva e como sua campeã entre os vivos. Certamente você não pode querer isso. Nós estávamos apenas recompondo nossas vidas, estávamos em paz. Qual o propósito dessa turbulência? Scana perguntou com uma voz agonizante, seu rosto contorcido de dor, seus olhos fechados com tanta força que suas pálpebras enrugaram em seu rosto. Justiça é o aspecto que ela mais ama em mim. Eu incorporo o caminho da justiça através da força, mas força sem responsabilidade só pode se tornar crueldade. Se ela não for responsabilizada pelo que fez em Wheaton, isso dirá a todos no mundo que eu governo, e nas terras além, que os poderosos não são obrigados a ser justos. Ela é, como você diz, uma filha para mim. Isso a torna, aos olhos do mundo, pelo menos, não apenas uma líder religiosa, mas uma princesa, se ela pode supervisionar o massacre, sem nunca ser chamada a ser julgada por isso. Então é para dizer que suas crenças são uma mentira. Além disso, isso estabelece um precedente que permitirá que qualquer um no comando de um exército perca o controle de si mesmo ou de suas forças, e isso não pode ser permitido. Sua voz nobre não estava sem um toque. Scana, sempre observadora de maneiras que sua esposa não era, percebeu isso. Meu senhor, por favor, certamente deve haver algo que possa ser feito. Ela implorou enquanto se jogava prostrada no chão. Ela receberá a melhor defesa possível. Todas as considerações legais serão dadas a ela. Se eu conheço minha Neia, ela escolherá 2 dos gênios do meu reino como seus defensores, e eles farão o máximo por ela e por mim. Ains disse com firmeza. Posso perguntar, você acredita que ela é culpada? Por favor, deixe-me conhecer seu coração, meu senhor. Scana perguntou com os lábios trêmulos, pois não conseguiu levantar a cabeça para encará-lo. Isso eu não posso te dizer. Eu vou deixar você ir vê-la quando ela chegar na prisão onde ela será mantida, mas se você for com minha resposta em seu coração, você vai revelá-la a ela, por acidente ou intencionalmente. Isso vai mudar como ela vê os eventos que estão por vir, e pode manchar tudo para sempre. Saiba que eu não desisti dela, assim como ela nunca desistiu de mim, e que isso seja o suficiente. Ains disse pacientemente. Meu senhor, você não poderia simplesmente ter ordenado que ela permanecesse em nossa casa? Ela não teria partido, você sabe disso, com certeza. Scana sondou mais profundamente com uma tempestade tumultuada rugindo em sua mente. Ela não faria isso, disso eu não tenho dúvidas. Eu poderia abrir um campo aberto em sua gaiola simplesmente dizendo para ela ficar onde eu a coloquei. Ela é esse tipo de leal. No entanto, Raymond está na prisão, assim como muitos dos prisioneiros da teocracia sendo julgados diante dele. Se eu a deixar aparentemente livre,
então eu crio a aparência de favor. E isso pode influenciar o veredito, e definitivamente influenciará como o mundo o vê, ao colocá-la em pé de igualdade com todos os outros. Eu mostro que ninguém está além das minhas leis, nem mesmo aqueles que eu chamo de meus filhos, nem ela, nem eu, teríamos de outra forma. Nós dois sabemos da natureza de Neia. O coração de dragão que ela tem dentro de seu peito humano bate de dor apenas porque ela fere você e aqueles que ela ama. Ela raramente sofre por si mesma, então você e todos que a amam, devemos sofrer por ela. Ela vai suportar, e se ela pode fazer isso, então nós também devemos. Skana desatou a soluçar novamente e tocou sua barriga onde seu primeiro filho descansava confortavelmente. Tão alta e introspectiva era a mulher guerreira que ela não ouviu se levantar, não ouviu descer os degraus um por um até que ele estivesse diante dela, e não percebeu quando ele parou. Ela estava perdida em si mesma até que suas mãos esqueléticas alcançaram seu rosto e ele começou a levantá-la. Ele estava ajoelhado ali, e fez com que ela o encarasse. Ele abaixou a cabeça. Sério, eu sinto muito, mas isso tem que ser assim. Nós vamos suportar juntos, todos nós, e temos fé na força dela para suportar. Ninguém mais faz isso melhor do que ela. Aconteça o que acontecer, ela vai suportar o peso colocado sobre ela. Prisão de Kirakira, Reino dos Minotauros, um mês depois. Chegamos. Vanisa disse sucintamente, suas asas começaram a emergir lentamente de suas costas e seu corpo se remodelou como o de um demônio. Por que transformação? Neia perguntou. Eu prometo que não vou tentar escapar, eu dei minha palavra. Credibilidade. Gagara respondeu, eles não ouvem muitos humanos. Eles vão. Neia respondeu brevemente e cruzou os braços. Neia, comporte-se, apenas, tente não fazer nada que possa ser usado contra você durante este julgamento, por favor. Vanisa disse sinceramente, seus olhos ficaram brevemente nublados antes que ela piscasse para afastar os sentimentos que estavam surgindo contra sua vontade. Neia abriu as venezianas e colocou a cabeça para fora da janela como forma de distração. Ok, não é Nazarick, mas, ainda assim, impressionante de uma forma grosseira. Ela disse aos seus companheiros, as paredes de pedra não eram pequenos tijolos empilhados, mas enormes pedras moldadas em lajes monolíticas, cada uma do comprimento de 3 de seu corpo e cada uma da largura de 3 de seu corpo, dispostas lado a lado e com a mesma espessura de cada lado. Uma grande porta de oricalco se abriu centímetro por centímetro com um grande ruído de gemido, e assim que a carruagem entrou, ela começou a se fechar atrás delas. A porta era emoldurada por um par de enormes monólitos verticais, cortados grosseiramente e não alisados, fazendo-os parecer mais grosseiros do que a construção ao redor dela sugeria que realmente eram. Por fim, a carruagem diminuiu a velocidade e parou. Gagara estendeu a mão e abriu a porta. Enquanto descia, ela se virou para encarar a porta, e Vanisa gesticulou para Neia ir em seguida. Ela foi, e foi rapidamente seguida pela demonia. Por aqui. Vanisa disse calmamente, e andou na frente. Neia ficou atrás, e Gagara atrás dela segurando seu pesado martelo, como sempre fazia quando estava pronta para usá-lo, sobre um ombro. Isso não passou despercebido por Neia. Ela acha que eu vou tentar algo. Ela realmente não confia em mim nem um pouco. Neia pensou consigo mesma ao ver a sombra da arrogância de Gagara atrás dela. Ei Gagara, mais uma pergunta antes de entrarmos? Neia perguntou enquanto se aproximavam da porta. O que suas irmãs disseram sobre você se voluntariar para isso? Neia perguntou sem um pingo de embaraço na voz. Tia e Tina não concordaram, mas entenderam, Evilei e Laquius. No entanto, elas estão me dando um tratamento de silêncio no momento. Ela admitiu a contragosto. Entendo, bem, da próxima vez que você as vir, diga a elas que eu disse que não guardo rancor de você, e se eu não guardar, elas não poderão guardar rancor. Neia disse com um pequeno sorriso que Gagara não conseguiu ver. A mulher gigante hesitou por apenas meio passo, antes de retomar a caminhada. Eu direi isso a elas. Ela tropeçou nas palavras quando Vanisa abriu a entrada principal do prédio administrativo. Estava vazio, exceto por uma mesa, um punhado de grandes minotauros de peito nu segurando grandes machados de batalha de 2 pontas e um administrador desarmado sentado à mesa. Não era o que eu esperava. Neia disse pensativamente.
Deveria ser um dia de folga para eles. Vanessa disse prestativamente: eu tive que prometer um favor a mim mesma para abrir isso para receber vocês hoje. O administrador resmungou e cruzou os braços diante do corpo, infeliz. Ela está certa, agora vem aqui e vamos acabar logo com isso. Eu quero meu dia de folga, e você está no caminho dele, humana. Ele bufou com seu jeito profundo de barítono. Ok, Neia, comporte-se, seja educada, seja deferente, não crie problemas, lembre-se do que aprendeu em Nazarick. Primeiro observe e entenda, depois haja, corajosamente e armada com conhecimento. Ela se lembrou das lições que aprenderá ao lado de Zariuzu antes da guerra. Ela se aproximou e manteve a cabeça baixa e os olhos azuis brilhantes. Vanessa estendeu um documento e o administrador Minotauro carimbou de forma superficial. O recebimento da prisioneira está reconhecido, o traje adequado da prisão já está na cela dela esperando por ela. Tudo bem, mas lembre-se, é altamente recomendável que você não a mantenha na população em geral enquanto ela estiver aqui. Gagarin disse com urgência. Não temos nenhum lugar onde possamos isolá-la, ela terá que se virar, meus guardas são bons, nós a manteremos viva, e os líderes das grandes gangues foram aconselhados a não matá-la. Não posso prometer que ninguém a maltratará, mas se ela não conseguir comida sozinha, bem, não a deixaremos passar fome, e não a deixaremos morrer. Ele disse com confiança e indiferença em sua voz. Gagarin soltou uma risada amarga. Não estou dizendo isso por causa dela, estou dizendo isso por causa do resto dos seus prisioneiros e de qualquer outra pessoa que a irrite. O administrador olhou para ela com os olhos vesgos, depois olhou para a pequena humana que estava com a cabeça baixa enquanto todos falavam, e ele começou a rir. Os guardas minotauros riram assim que o administrador começou a dizer: ela pode ter sido algo perigoso para vocês, humanos, mas nós somos minotauros, somos maiores, mais fortes e somos muitos, ela não vai causar problemas. Vanessa riu maliciosamente. Tudo bem, por favor. Também carimbe a parte ali onde você foi avisado sobre isso e decidiu ignorar. Ele resmungou, pegou o documento de volta, carimbou mais uma vez e o entregou novamente. Ela realmente não estava brincando. Vanessa disse, com doçura escorrendo de sua língua demoníaca. Eu ouvi você, mas nós somos minotauros, isso não será um problema. Ele disse, gesticulando para a quieta Neia. Tudo bem, venha comigo e seja rápida. Ele disse bufando enquanto se levantava da mesa. Um guarda-minotauro se afastou da parede e seguiu Neia enquanto ela ia silenciosamente atrás do administrador enquanto ele se dirigia para outra porta. Ela se perguntou brevemente se Gagarin ou Vanessa olharam para trás enquanto ela saía, mas tirou o pensamento da cabeça enquanto eles entravam na área de detenção principal. Celas de prisão de minotauros alinhavam-se nas paredes, e a conversa foi para nada quando eles notaram um único ser humano caminhando ao longo do caminho perto do escritório principal. Neia olhou para o lado, para cima e para baixo, uma grande área aberta estava abaixo, e o céu estava aberto acima, muitos prisioneiros aqui. Neia disse casualmente. O crime é um problema em nosso reino. Ele respondeu, e não ofereceu mais nada. O silêncio reinou por mais um momento, antes que ele começasse a falar novamente. Vocês serão alimentados amanhã, a comida é jogada em uma pilha lá embaixo, os prisioneiros são todos levados para lá, e então vocês todos se servem, vocês são apenas humanos, então se vocês querem o suficiente para comer, sua melhor aposta é se tornar um animal de estimação para um dos maiores, as chances são de que o prestígio de ter um general humano como animal de estimação para fazer truques para ele será razão suficiente para alimentá-la bem. Ele riu duramente enquanto alcançava uma cela e a abria. Quando ela não respondeu à sugestão dele, e simplesmente entrou com aparente mansidão, ele deu de ombros. Mais alguma coisa que você pode me dizer? Ela perguntou enquanto as barras fechavam. Guardas comandam as paredes e as grades, prisioneiros comandam o pátio abaixo, ferre com qualquer um por sua conta e risco, lembre-se disso. Humana, agora vista-se e coloque suas outras roupas aqui para serem retiradas e guardadas para mais tarde. Você poderá trocá-las todos os dias antes do seu julgamento. Você tem alguns dias aqui antes que ele comece, ou assim me disseram. Os guardas sabem que devem vir até mim se você estiver em risco de passar fome ou precisar de ajuda médica por causa de espancamentos. Esperanças?
Neia perguntou calmamente. Engraçado, ela não parece estar com medo. Ele pensou consigo mesmo com um lampejo de surpresa que se manifestou em um leve movimento de sua bochecha. Minotauros valorizam a força, respeitam a força e nada mais. Na maioria das vezes, alguém vai querer te colocar no seu lugar muito rápido. Melhor conselho para você, garotinha, deixe-os, e não vai doer tanto. Ele disse com um toque de gentileza na voz, por menor que fosse. Neia não assentiu nem olhou para cima. Vou levar suas palavras em consideração, mas eu tenho permissão para me defender. E se sim, até onde posso ir? Ela perguntou respeitosamente. Ele riu. Se você acha que pode, faça, não importa, ninguém se importa se os prisioneiros aqui morrem. Obrigada pela informação. Ela disse educadamente, então a fechadura girou e a trancou lá dentro, e ele deu de ombros e a deixou para trás. Aproveite seu dia de folga. Ela disse educadamente, e se virou para olhar para o enorme catre onde havia um conjunto de roupas amarrado com barbante. Assim que o administrador e sua escolta se foram, a provocação começou nas celas ao redor, sugestões obscenas, ameaças violentas, ômbarias, palavras choveram como flechas, punhos de minotauro sacudiram as barras, e a cacofonia de barulho atingiu seus ouvidos. As sugestões obscenas aumentaram enquanto ela tirava seu traje atual e pegava as roupas que deveria usar. As vozes um pouco mais altas sugeriram que havia algumas fêmeas minotauras aqui também, e essas não eram menos obscenas do que seus grandes homólogos masculinos. Então, acomodações comuns na prisão. Ela disse pensativamente enquanto seguia as instruções, amarrava suas próprias roupas e as colocava do lado de fora das barras. Acho que as coisas obscenas são só conversa, duvido que isso seja permitido. Ela disse para as paredes vazias e ignorou todo o barulho. Ela olhou para suas roupas, era tudo preto, um emblema nelas em um tom ligeiramente diferente, marcava-as como pertencentes ao Império Feiticeiro. Um sorriso tocou seu rosto enquanto ela as acariciava. Sim, eu ainda sou da minha terra natal, pai, se este é seu presente, eu honrarei. Ela foi até o berço, deitou-se e dormiu pelo resto do dia, noite adentro, e todo o caminho até de manhã, quando um guarda bateu na porta da cela dela, hora da alimentação humana. Neia pulou e deu a ele um sorriso carismático. Se eu tiver que me comportar, então farei o meu melhor para encantá-los como fiz com as multidões. Como você desejar. Ela disse sucintamente e foi até a porta e saiu quando ela se abriu. Ela se viu parada entre dois enormes minotauros machos, cada um uma cabeça e meia mais alto que Gagarin e 2 vezes mais largo. Eles olharam para ela e bufaram desdenhosamente. Ela simplesmente manteve seu sorriso estampado em seu rosto. E quando a fila começou a se mover, ela também o fez. Levou 3 de seus passos para igualar o deles, mas ela se manteve o suficiente para que ninguém pudesse reclamar, todo o caminho pelo longo caminho em espiral que levava os prisioneiros dos níveis superiores para baixo. No quintal, era exatamente como prometido, o enorme quadrado era do tamanho de um grande teatro ou campo de jogos. Ela sentiu olhos nela de todas as direções. Eu não deveria estar surpresa, a maioria deles provavelmente nunca viu um humano antes, é por isso que nem todos eles se sentem abertamente hostis. Ela pensou, quando finalmente desceu ao fundo, viu alguns minotauros saírem da fila e irem para a parede enquanto a comida era empilhada em pilhas enormes. Por que eles estão saindo da linha? Ela perguntou ao prisioneiro minotauro na frente dela. Ele olhou por cima do ombro e riu. Mesmo motivo que você deveria, humano, olha para eles, eles são os mais fracos, não têm força para lutar, então passam fome e cavam a terra em busca de restos. Alguns deles são os bichinhos de estimação e brinquedos dos fortes, e conseguem comida dessa forma. Comida é como moeda aqui, você tem, você é um rei, você não tem, você é um escravo ou morre de fome. Faça um favor a si mesmo, torne-se meu bichinho de estimação, e eu te alimentarei. Você pode apenas fazer truques para mim, sentar, ficar, rolar, como os cães que seu povo mantém. Neia não deu nenhuma pista de que o conselho dele a atingiu. Eu entendo, obrigada pela informação, mas devo educadamente recusar. Ele riu, aparentemente não ofendido pela recusa dela. Na verdade, ele deu de ombros. Tudo bem, mas eu sou um dos chefes aqui embaixo. Mais cedo ou mais tarde, você terá que implorar por comida de mim ou de um dos outros.
Ela deu de ombros e ficou quieta. Observe. Ela se lembrou, alguns minotauros pareciam ter permissão para pisar um pouco na frente do enorme anel de prisioneiros ao redor das paredes. Esses são importantes, no meu palpite, líderes de gangues de prisão ou seus oficiais, alguns deles são muito grandes. Ok, por enquanto, evite lutar ainda, mas estou com fome, então, primeiro comida, depois verei o que posso fazer. Ela pensou consigo mesma. Vários minotauros mais magros e fracos simplesmente caíram na terra contra a parede. Em todos os lugares a pedra bronzeada da prisão criava uma paisagem sem graça, quebrada apenas pela grande pilha de pão, grãos, vegetais e carne que não era nada fresca, tudo amontoado na terra. Velocidade da morte, ela falou baixinho e se abaixou em uma posição inicial de velocista, com um pé atrás dela apoiado na parede. Outros prisioneiros assumiram posições semelhantes, e assim que o último guarda se afastou, a algum sinal não falado, a debandada começou. Ela avançou tão rápido que tinha certeza de que, mesmo sem seu tamanho pequeno, ela mal seria notada. Pegou vários itens, mas em vez de se virar, ela continuou indo em direção a outra linha enquanto os minotauros começavam a alcançar o precioso sustento, e empurrou um deles para que ela voasse para longe. Aos olhos deles, parecia, se alguém visse, que ela tinha sido jogada para longe como uma boneca de pano. Ela pousou habilmente e deslizou pela terra, ainda segurando a premiada braçada com o suficiente para comer. Ela verificou seu pequeno saque com um pequeno toque de orgulho em sua expressão enquanto a luta seguia, e ela se sentou para assistir. Punhos voaram, gritos ecoaram, e ela ficou mastigando sua maçã, um pouco de pão e queijo de baixa qualidade. Não é ótimo, mas já comi rações piores. Ela pensou enquanto um minotauro ia rolando para longe, apenas para ser pisoteado enquanto lutava para levar uma maçã que havia arrancado para sua boca desesperada, apenas para um casco pisar em sua mão, quebrar seus dedos, e o vencedor pegou a maçã e a comeu na sua frente. Ok, várias gangues parecem estar operando aqui. Elas estão trabalhando juntas, as que se saem pior ou estão fora de suas gangues ou são novas e não fazem parte de nenhuma. Ela notou o tamanho relativo dos grupos e viu que várias gangues menores pareciam sobreviver trocando seu apoio ou vasculhando por produtos pisoteados, enquanto as maiores pegavam do topo das pilhas mais distantes da terra. Enquanto ela engolia a última mordida do que havia tomado para si, ela viu um punhado de minotauros que estavam sentados do lado de fora, se aproximando, rastejando como animais e implorando por restos. Alguns estavam claramente negociando seus corpos, tanto masculinos quanto femininos, em troca de meios para permanecerem vivos mais um dia. Outros simplesmente negociavam sua dignidade e se degradavam por palavras ou posturas, ou simplesmente agindo como cães pulando por uma guloseima. Entendo, então é assim que funciona: dividir e governar. Os guardas fornecem a comida, mas o ressentimento não vai para eles. O ressentimento é focado nas gangues e seus líderes. Eles lutam entre si em vez de com os que estão no comando. Meio inteligente, na verdade. Ela pensou consigo mesma enquanto observava as gangues vencedoras começarem a distribuir comida para seus próprios membros. Oi, ele não estava brincando sobre moeda. Aquele realmente era um líder, não apenas contava histórias fantásticas. Ela pensou mais enquanto observava distribuir carne para alguns, pão, queijo, vegetais ou frutas para aqueles que serviam sob seu comando. Ao longo da muralha, alguns minotauros nem mesmo tentavam mendigar. Neia franziu a testa, curiosa. Ela disse em voz alta. Ninguém estava prestando muita atenção nela. Graças ao foco na refeição, ela não pôde deixar de notar que algumas das gangues pareciam ter muito mais comida do que precisavam. É realmente moeda. Aposto que compra favores de outros, e provavelmente até mesmo dos próprios guardas. Nada disso é tão bom, mas aposto que não paga muito para ser um guarda, então cada mordida conta. Ela refletiu consigo mesma enquanto chegava onde os moribundos famintos estavam sentados, apáticos e sem esperança de que até mesmo uma migalha viesse em seu caminho. Por que vocês não imploram por comida? Ela perguntou, aproximando-se de um grupo de 6 pessoas sentadas, com os olhos opacos, os pelos desbotados e os músculos praticamente desaparecidos. Um deles conseguiu proferir uma resposta com um pingo de orgulho. Eu não sou um animal. Não vou me degradar só porque sou fraco, prefiro morrer.
faça isso se quiser, humano, mas prefiro morrer com meu orgulho intacto. Neia se agachou para ficar no nível dos olhos deles, ela olhou um rosto após o outro. Vocês todos se sentem assim? Eles assentiram, entorpecidos. Isso é bem forte, eu respeito isso. Neia disse admirada e colocou um sorriso gentil no rosto. Vou te dizer uma coisa, que tal se eu te der comida, mas em troca, você segue minhas ordens, eu não vou te degradar, vou te tratar com o respeito que sua força de caráter merece, e talvez possamos fazer seus corpos combinarem com seus espíritos. O Minotauro que havia falado riu dela. Parece um bom negócio, mas de onde você vai tirar essa comida? Neia olhou ao redor e apontou para uma gangue que já tinha comido até se fartar e ainda tinha uma pequena pilha sobrando, deles. Ela disse tranquilamente enquanto apontava seu polegar atrás dela para uma pequena gangue. O Minotauro olhou para ela com pena. Você não tem chance. Ele disse com naturalidade. Neia não respondeu. Ela simplesmente se levantou e caminhou até onde um grupo de 8 minotauros estava ao redor de uma pequena pilha de comida não consumida. Com licença. Ela disse, chamando a atenção deles, e apontou o polegar por cima do ombro. Preciso de comida para eles, eles estão com fome, e você tem mais. O grupo olhou um para o outro como se não tivessem entendido o que ela disse, mas o responsável, um minotauro grande com bíceps grossos e troncos de árvore no lugar das pernas, claramente entendeu. Você foi trazido aqui de um hospício, humana? Não damos comida aos fracos. Ajudar os fracos é senso comum. Neia respondeu confiantemente, afinal, você é fraco, e eu não deixaria você passar fome, então eu não vou deixar eles passarem fome também. Suas palavras foram ouvidas por mais do que aquele pequeno grupo, e o silêncio começou a se espalhar, exceto por sussurros abafados enquanto os minotauros espalhavam a notícia de que uma pequena fêmea humana ousara chamar um dos seus de fraco. O macho não conseguia ficar roxo de raiva, mas seus olhos ficaram vermelhos diante do insulto percebido. Seus companheiros se afastaram e um círculo começou a se formar. Neia cruzou os braços. O que você disse? Ele perguntou novamente, desafiando-a a falar enquanto o vapor saía de suas narinas. Eu disse, você é fraco, e eu não deixaria você passar fome, então não tenho intenção de deixar eles passarem fome também. Bem, eu não disse tudo isso, mas você entendeu a essência. Ela disse com um encolher de ombros e um sorriso. Pisotear. Eu vou pisotear você. Quebrá-la. Você vai rastejar em pernas quebradas e lamber meu casco para ter uma chance de lamber os sucos de comida dos meus dedos. Ele rugiu e correu para ela. Estúpido. Ela pensou desinteressadamente. Velocidade da morte, força da não-vida, aumento de agilidade, aumento de habilidade, mão sombria. Ela ativou suas artes marciais o mais silenciosamente que pôde, desnecessariamente. Enquanto os gritos começavam, o gigante minotauro balançou um punho carnudo. Ela saiu do caminho, agarrou o pulso enorme com as duas mãos e apertou, transformando-o em pó antes de usar o impulso dele para puxá-lo para frente e para fora de seu passo. Ele tropeçou passando por ela, e ela correu atrás dele. Um salto rápido para frente e ela pousou em sua panturrilha logo atrás do joelho. Derrubando de joelhos, ela girou dali e o acertou na lateral do pescoço com a lateral da palma da mão. Ele caiu no chão, os gritos já haviam parado. Sangue! Eu quero sangue! Ela pensou em um loop, e seus olhos azuis ficaram negros como a noite. Ela uivou como uma loba faminta que silenciou todo o barulho, exceto os golpes de seu corpo no dele. Enquanto o rugido do minotauro se tornou uivos de dor e ele rolou para o lado, ele tentou se levantar e o pé dela voou para fora e quebrou sua rótula em pedaços. O uivo se intensificou. Eu preciso de um exemplo. Você servirá, sim, você servirá. Ela conseguiu pensar com sua mente racional. Ela estava em cima dele em um instante. Suas habilidades de paladina negra marcialmente aprimoradas começaram a quebrar ossos a cada golpe. Os guardas observavam dos trilhos acima enquanto um humano aniquilava um minotauro. Sangue jorrou de sua carne onde os ossos apareciam. E apesar do brilho do dia, uma sombra parecia vir sobre o pátio. Ela se endireitou e deixou seus olhos varrerem a população da prisão. Ela colocou uma reverberação horrível em sua voz. Todo mundo come, ou ninguém come. Ela disse enquanto se endireitava, e o terror começou a irradiar dela como o calor de um fogo ardente.
ela saiu do corpo maltratado de sua presa. Ele viverá, se você está se perguntando. Ela disse preguiçosamente enquanto o azul de seus olhos começava a retornar, então apontou para um de seus subordinados: pegue a comida que sobrou e dê a eles. Ela disse, apontando para os famintos, ele nem tentou recusar. Ele, no entanto, hesitou por um momento, ela está acostumada a ser obedecida. Ele percebeu enquanto dava meio passo em direção a ela, e então percebeu o que estava fazendo. Assim que hesitou, sentiu facas raspando seus nervos enquanto a intenção de matar o atacava. Ele retomou sua obediência e levou comida para os famintos. Os que estavam sentados ali, ansiosamente começaram a comê-lo, mas não era para quem o entregava que olhavam, nem mesmo para a carne, queijo ou pão que era colocado em suas mãos desesperadas, olhavam para o monstro impossível que dava a ordem impossível. Neia respirou fundo. Pai, conceda-me a sabedoria para fazer a sua vontade, mesmo atrás de muros de pedra. Ela orou em silêncio e então gesticulou dramaticamente. Não é justo que alguém passe fome enquanto há comida que pode ser compartilhada. Não é justo que mesmo aqueles culpados do pecado da fraqueza sejam destruídos enquanto ainda podem encontrar sua força. Vocês são meros animais, mordendo e raspando na terra. Onde está seu orgulho? Onde está sua justiça? Se você não a tem, então eu a trarei para você, mesmo que eu tenha que bater em sua carne. Todos que não comeram nada, agora ganharão algo. Sejam eles, ela gesticulou para os famintos que estavam recebendo sua primeira refeição em algum tempo, ou ele, ela apontou para o que ela havia quebrado, ou ela apontou para uma fêmea minotaura que tinha um pedaço de pão na mão que foi dado por um macho gigante, ou seja ele. Ela apontou para o minotauro gigante que era uma cabeça e meia mais alto que todos os outros ao seu redor, e 2 vezes mais largo. É assim que vai ser, e não será de outra forma. Ela fechou os punhos e os colocou nos quadris. Afirmação ousada, pequena humana, afirmação ousada. O gigante proferiu, e se afastou da fêmea. Então, ele é verdadeiramente corajoso, não se intimida tão facilmente quanto os outros. Ela pensou consigo mesma. Ousado ou não, é verdade. Ela afirmou, olhando nos olhos dele com seu azul brilhante restaurado. Eu sou Muum, chefe dos quebradores de chifres, destruidor de vilas, quebrador de chifres, ruína de nobres, e eu digo que seu caminho não é como será. Ele bufou como um touro e seus olhos começaram a ficar vermelhos, a intenção de matar voou dele como uma tempestade e engolfou a paladina negra. Neia simplesmente esperou, redobrou, mas não sentiu nada. Ela fez um ato elaborado de bocejar na cara dele. Não tem nada nisso, sabe? Já me senti muito, muito pior. Até o rei elfo tinha mais do que você. Ele olhou para ela sem entender, como se não conseguisse entender o que havia dado errado. Ela preencheu a lacuna com sua resposta. Eu sou a general Neia Baraja, destruidora de cidades, destruidora de destruidores, terror de reis e serva leal de sua majestade o rei feiticeiro, governante do império feiticeiro. Ela sorriu. Você destrói vilas, eu destruo cidades, será do meu jeito. A propósito, vocês dizem que são quebradores de chifres, mas, seus chifres estão intactos? Ela perguntou. Ele olhou para ela em silêncio por um momento e então respondeu, nós quebramos os chifres dos nossos inimigos. Entendo, imagino que chifres tenham algum significado para os minotauros? Ela perguntou com uma ignorância tão óbvia na voz que ele não conseguiu deixar de responder, horrorizado. Claro que sim. Um chifre é o símbolo da virilidade e do poder de um minotauro macho. Eles são, Ouvi dizer que os humanos machos gostam muito de seus órgãos genitais, isso é verdade? Se sim, sim, é assim. Neia disse brevemente, tentando muito não corar. Mas voltando ao assunto, não será como você diz, eu sou um rei neste pátio, e você não vai mudar isso. Muum disse sem rodeios, você esmagou um fraco, não pense que isso a torna poderosa aqui. Você é o mais forte? Neia perguntou com naturalidade. Eu sou. Ele disse orgulhosamente, erguendo seu longo focinho em um gesto humanoide de arrogância. Então quando eu te quebrar, todos eles se dobrarão à minha vontade? Ela perguntou alto o suficiente para os outros ouvirem. Muum bufou furiosamente, vou puni-la severamente por isso. Você vai tentar, e vai falhar. Ela disse friamente, sentindo sua sede de sangue aumentar,
seu corpo inteiro gritando para ela despedaçar aquele que estava na sua frente, mas ela se conteve, causando um leve tremor. Moon tremeu e confundiu com medo. 7 passos para uma luta formal aqui, não é? Ele perguntou ansiosamente. 5, provavelmente porque somos baixos. Ela riu do humor e arrancou algumas risadas por causa da atitude modesta que demonstrou. Moon levantou o braço e fechou o punho. O riso morreu. Seu país, faremos do seu jeito. Ela deu de ombros. Não importa, você nunca vai encostar a mão em mim. Ok, ela é rápida e forte para algo tão pequeno e mole, mas não importa, vou acabar com isso de uma vez. Moon pensou enquanto contava os passos. Quando eles já tinham percorrido a distância, ele olhou por cima do ombro. Alguém comece. Um casco bateu no chão 3 vezes, e no terceiro golpe, ele rugiu como o touro furioso que era e avançou contra a pequena humana. Seus olhos vermelhos brilharam como brasas, seu punho subiu no segundo degrau, mas ela estendeu os braços como se fosse recebê-lo em um abraço alegre de um amigo perdido há muito tempo. Era desconcertante, até que ele apareceu sobre ela. Neia gemeu internamente. Grande, eu odeio usar esse poder, dói pra caramba, mas ele vai quebrar muito antes de me matar, e se minha vitória for tão total, não precisa haver outra, e eu posso me comportar pelo resto do meu tempo aqui. Ela pensou consigo mesma, e seus olhos azuis celestes desapareceram quando ele se aproximou. Preto os encheu, e ele caiu de joelhos com tanta força que tanto ela quanto ele tiveram certeza de que ele os quebrou. Os aplausos ansiosos da população minotaura da prisão, para incluir os guardas, paralisados pelo impossível, Neia cruzou as mãos atrás das costas e observou. Você cede? Ela perguntou a ele simplesmente. Ele estava tentando levantar o braço, e sem sorte, ele tremia como uma folha na tempestade. Em 1 minuto, vou aumentar a pressão, e você vai se machucar muito mais. Quando isso acontecer, se você não estiver pronto para ceder, caia para a frente de 4, ou seus joelhos vão virar pó. Ela disse clinicamente. Seus olhos escurecidos foram acompanhados por uma voz escurecida que era a voz do terror encarnado. Moon cerrou os dentes contra a sensação. Ele tentou se mover. Seus braços tremiam, suas pernas estavam virando geleia. O humano com olhos desumanos se inclinou para perto dele. A verdade é, ela disse na voz da morte, como você é. Você não conseguiria me matar se tentasse por 10.000 anos, porque para vencer, eu vou me destruir, para conceder tudo ao meu Deus, eu vou me despedaçar, ele é justiça, e neste lugar de injustiça, eu verei sua justiça nascer, ele será coroado rei neste pátio, através de mim, ou eu verei tudo em seu caminho, moído em pó. Mas você luta apenas por si mesmo, seu orgulho, e os restos de bem que você pode arrancar da sujeira, se sua razão é vazia. Suas habilidades também serão. Você se mancou, e isso é apenas um fragmento do que eu posso trazer sobre você através do poder do meu Senhor Divino. Destruir um minotauro recalcitrante não é nada, não importa o quão forte você acredite ser. Ela se inclinou para perto com o brilho vermelho sangue em seus olhos envoltos em sombras, e sussurrou como se fosse passar um segredo para ele, como se fossem crianças em um pátio de escola. Agora, você vai dobrar um joelho, ou eu vou quebrar os dois. Sua voz gentil era o sussurro da morte, e uma sensação há muito ausente cresceu de seu lugar esquecido enterrado em seu coração, medo. Você é o anjo do Quiril? Ele conseguiu sussurrar horrorizado. Não. Eu sou a Papa da Justiça Negra, a filha do Deus morto-vivo, e como uma criança amorosa, anseio por dar ao meu pai um presente que ele sempre guardará, e esse presente é este mundo, e todos nele. Submeta-se. Renda-se, e eu o verei, chefe, verdadeiramente grande, ou resista ao seu poder, e eles podem raspá-lo da sujeira. Ela podia ver sua hesitação, seu orgulho guerreando com seu desejo de sobreviver, e a tentação de sua promessa. Meu próximo aumento vai colocá-lo na postura de uma besta, e o seguinte vai colocá-lo aos meus pés, inteiramente, e o seguinte vai matá-lo. Você é forte, não precisa mais provar isso. Nenhum outro aqui poderia ter durado como você. Nenhum outro poderia ter me dito o que você disse. Eu não tiraria sua vida se não precisasse. Ela deixou as mãos caírem dele e deu um passo para trás. Ele podia ouvi-la contando os segundos. Se ela não for arauto da morte, eu comerei meus chifres. Ela pode negar, mas é como o xamã disse,
O anjo de Quiril pode tomar a forma que desejar, e com ela vem a agonia para aqueles que não se rendem. Ele pensou consigo mesmo enquanto a dor começava a piorar. Eu me rendo. Ele disse suavemente, a pressão começou a diminuir, eu me rendo. Ele disse mais alto, caiu mais, eu me rendi. Ele gritou o mais alto que pôde, e a pressão desapareceu completamente. Ele estava prestes a cair para a frente, seu corpo dilacerado pela dor, apenas para descobrir que, para sua surpresa, ela o pegou pelos chifres. 2 de vocês, venham aqui, ajudem-no a se levantar, ele é forte, alguém tão poderoso não deveria ser envergonhado por ser deixado na sujeira. Ele mal entendeu as palavras dela, mas a magnanimidade e o respeito em sua voz eram evidentes o suficiente. Eu sou seu minotauro. Muon conseguiu suspirar, enquanto era carregado para um lado, para longe do humano. Veremos o que isso vale quando vocês se recuperarem. Ela disse calmamente e se virou para se dirigir às massas.